Bom dia para todos, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Deixa eu aumentar o volume aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Ele começou a falar e eu não estou ouvindo. Bom dia. Estão ouvindo? Não, está muito baixo, Paulo. Muito baixo? O áudio está baixo aqui também. Muito baixo. E agora? Oi, melhorou agora? Melhorou. Melhorou, tá. Ok, aqui também. Ok, então, de novo, eu queria agradecer a Sheila por todo o trabalho que ela colocou nesse simpósio virtual. E começar, então, apresentando os nossos dois palestrantes de hoje e os dois panelistas. Então, o primeiro palestrante é o Pedro Fernandes, ele é doutor em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade de Coimbra e Departamento de Economia, Gestão e Informática da Universidade de Porto Calense. Depois do professor Pedro, vai falar a professora Cláudia Zupini Dalcorso, ela é mestre, doutoranda pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, e sócia fundadora da Elos Educacional. E depois a gente vai ter duas intervenções, uma primeira intervenção da Fernanda Maria Melo Alves, que é doutora em documentação pela Universidade Carlos III de Madrid, e Universidade Federal de Salvador da Bahia, UFBA, e depois a intervenção da Vera Maria Nigro de Souza Flaco, doutora em educação pela PUC São Paulo também, e do Programa de Estudos em Pós-Graduação em Educação e Psicologia da Educação da PUC São Paulo também. Então, esses são os panelistas e comentadores de hoje. E como a gente está um pouquinho atrasado, eu vou, então, passar a palavra para o professor Pedro Fernandes. Professor, está com a palavra. Muito obrigado. Vou tentar ser rápido, porque tenho um conjunto de slides que gostaria de partilhar com todos, e digam-me só se conseguem ver os slides na totalidade. Suponho que sim. Ok. Muito boa tarde a todos. Nós temos trabalhado em alguns projetos, eu e a doutora Cristina Costa Lobo, a diretora do Departamento de Psicologia aqui da Universidade de Porto Calense, nomeadamente com o conceito CDIO, que é um conceito que é utilizado para a formação de novos engenheiros, e também com o conceito end-to-end. Eu gostaria de falar um bocadinho deste conceito, porque é um conceito que nos tem permitido trabalhar portanto, com a STIC em sala de aula, a utilização com os data shows cada vez é mais frequente, e, portanto, os tablets e smartphones têm permitido a utilização deste tipo de dispositivos com mais frequência. Porém, durante este tempo tem existido muita discussão relativamente à utilização da STIC na sala de aula, com a diminuição dos custos do equipamento. E a utilização dos portáteis, nomeadamente os exemplos do XO, do LPC, do One Laptop per Child e o Classmate PC da Intel, foram alguns exemplos que cá em Portugal, com estes computadores de baixo custo e que permitiram a sua utilização com portanto, alunos do ensino básico, teve também uma experiência com muito impacto, que consistiu no computador Magalhães, que em 2007, 2008, foi lançado em grande escala em Portugal. Esta iniciativa, designada Pré-Escolinha em Portugal, envolvia o ensino básico, portanto o primeiro ciclo de ensino básico, e é um exemplo do programa One-to-One que decorreu em Portugal. Este exemplo, que permitia que alguns alunos pudessem levar os computadores para casa, ou outras iniciativas não o permitiam, foi analisado na altura como tendo um impacto positivo, e os professores encarregados de educação inquiridos consideraram também importante a sua utilização nas aulas. Os professores consideraram como vantajoso a melhoria e a atitude de motivação dos alunos, desenvolvimento de competências no uso da STIC, maior autonomia dos alunos, e também mencionaram algumas desvantagens.
surgiram alguns problemas, nomeadamente a nível de funcionamento, de apoio técnico, que levaram a que houvesse alguma dificuldade na implementação do programa. De qualquer modo, os encarregados de educação também consideraram que este programa tinha algumas vantagens, nomeadamente a diminuição das desigualdades sociais. Também os encarregados de educação mencionaram alguns problemas, mas apesar disso considerou-se que houve um impacto positivo na aprendizagem dos alunos. Em 2009 apareceu a versão 2 do Magalhães e parecia que estávamos perante um projeto de sucesso. De facto, havia uma promoção muito forte deste programa, mas houve problemas. Um estudo levado a cabo pela nossa Universidade Portucalense revelou que, infelizmente, o computador Magalhães foi um fracasso, tendo-se contribuído para tal o facto de apenas a utilização da ferramenta era feita de forma esporádica dentro do contexto da sala de aula, e também havia a sensação de que os alunos estavam sozinhos e inclusive os próprios professores estavam subcarregados com a burocracia, a avaria dos computadores, etc. Pareceu haver também falta de liderança, envolvimento e incentivo por parte dos diretores dos agrupamentos das escolas, infraestruturas de ligação à internet, etc., que dificultaram a implementação do Magalhães, segundo o autor do estudo portucalense. No entanto, de forma autónoma e intuitiva, os alunos, apesar de tudo, foram desenvolvendo algumas competências de pesquisas, ouvir música e navegação na internet. Pelo menos não se perdeu tudo com o programa. Daí-se poder concluir, de alguma forma, que a distribuição dos dispositivos tecnológicos de aprendizagem nas escolas não garante por si só que sejam utilizados de forma adequada. E os professores, para utilizarem as TIC, também precisam ter acesso às TIC, saber como usá-las e ser motivados a usá-las também. Infraestruturas também são importantes, assim como a competência para avaliar e aplicar as TIC. Outro programa que aqui também colaboramos tem a ver já com a utilização do e-learning em contexto saudável no ensino superior, o programa TELE, que teve um impacto bastante positivo ao nível de satisfação dos alunos, estabelecendo uma relação eficaz entre a tecnologia e a aquisição de aprendizagens significativas, nomeadamente a aprendizagem ativa, interativa em contexto de trabalho colaborativo, capacidade autorregulatória de aprendizagem, desenvolvimento de literacia digital, a adoção de metodologias de aprendizagem diversificadas e o aumento da participação, motivação e entusiasmo dos alunos. O e-learning também tem sido utilizado num contexto de aprendizagem ao longo da vida e cada vez tem mais ênfase, nomeadamente também na formação de professores, e uma investigação decorreu também com a colaboração da Universidade Portucalense, teve como principal objeto de estudo os custos de formação, com a finalidade de justificar a continuidade junto da Comissão Europeia, um programa que estava a decorrer com este contexto. E para isso foram inquiridos 121 professores que participaram no questionário, evidenciando que os cursos traduziam em mais-valias para os docentes, com a utilização de novas ferramentas, nomeadamente a Web 2, a aprendizagem partilha entre pares, sendo que a poupança de custos, flexibilidade temporal e conciliação entre a vida pessoal e profissional, assim como a autonomia do formando e a aprendizagem ao longo da vida, foram pontos também referidos, levando-nos a defender, nessa altura, a continuidade dos cursos numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, crucial na profissão docente. Outro projeto também que decorreu, o MUTW, foi um projeto que permitiu que os estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto pudessem desenvolver cooperativamente e com colegas de outras nacionalidades projetos de estágio, nomeadamente desenvolvendo contactos e parcerias profissionais. Os alunos desenvolveram projetos no segundo semestre e este programa permitiu, inclusivamente, foi um programa piloto, que depois, posteriormente, os alunos pudessem utilizar a plataforma para, através do Praxis, Mercado Europeu Virtual de Projetos de Estágios, pudessem desenvolver trabalho colaborativo, tendo o ISEP contribuído muito significativamente para esta plataforma. Labs on the Web foi outra iniciativa patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, em que o objetivo principal era melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos do ensino superior, nomeadamente em áreas que se relacionam com a eletrónica, a mecânica e a física, com a possibilidade de utilização de laboratórios remotamente, uma vez que a utilização de laboratórios presencialmente
está sempre limitada aos horários possíveis e esta possibilidade de utilização remota de laboratórios permitiu um incremento dos trabalhos e uma melhoria das aprendizagens que se refletiu positivamente no trabalho dos alunos. Peço desculpa ter avançado um slide rapidamente. Relativamente à ação de formação de professores, e porque esteve a falar também em B-Learning, gostaria de partilhar algumas reflexões relativamente à formação de professores em Portugal. Eu também estive envolvido durante mais de uma década diretamente na formação de professores, que atualmente está a cargo dos Centros de Formação e Instrução de Escolas em Portugal, com 4 tipologias de formação. E alguns resultados que se puderam identificar na formação de professores é que, de facto, os professores normalmente estão motivados para a utilização das TIC na atividade docente. Todas as áreas de docência estão representadas e diferentes faixas etárias. Não se nota uma particular apetência entre uma faixa etária e outra pelas tecnologias e os níveis de selecionação entre o primeiro ciclo e o 12º ano eram também muito representativos. O interesse na aplicação, nos processos de ensino-aprendizagem era geral e havia muitos projetos interessantes, em áreas nomeadamente como português, na língua, música, matemática, etc. Prática letiva, melhorias que foram identificadas pelos colegas, pelos professores, uso frequente de quadros interativos em sala de aula foi uma delas, utilização de aplicações em todas as atividades inerentes à prática letiva, desde a preparação, apresentação, avaliação do processo de ensino e aprendizagem, comunicação com os colegas, também muito mais eficiente para a partilha de materiais pedagógicos. A utilização do Moodle foi muito incrementada em Portugal e hoje em dia praticamente todas as escolas utilizam, se não todas, e a partilha da escola para a comunidade também é um fator muito importante na utilização das tecnologias. No entanto, houve algumas dificuldades, particularmente, por exemplo, nas áreas mais tecnológicas, mais científicas, aliás, matemática é um exemplo, com a utilização de ferramentas que não existem ainda, que possibilitem, por exemplo, explicar a um aluno um conceito matemático. A escrita de fórmulas, por exemplo, online é muito difícil e a utilização do LaTeX, por exemplo, com fórmulas também não está ainda muito disseminada. A falta de horário também para a preparação de materiais pedagógicos, que demoram muito mais do que à primeira vista poderia supor-se com a utilização do Moodle. A utilização do Moodle essa também que exige, para ser eficaz, uma interação com os alunos, nos fóruns de discussão, na avaliação dos trabalhos, que ocupa bastante tempo, que não é retirado ao tempo presencial que o professor necessita de estar com os alunos, porque a tecnologia não substitui, pelo que se verifica, e todos os colegas são unânimes em afirmá-lo, o contacto pessoal. Os alunos, mais algumas reflexões rapidamente relativamente à utilização de tecnologias por parte dos alunos. Há alguma tendência, nota-se alguma tendência, particularmente dos alunos do ensino básico e terceiro ciclo, de utilização de tecnologias, mas fora do contexto de sala de aula. O Facebook e o Messenger são exemplos que toda a gente conhece. A interação humana parece passar às vezes para segundo plano relativamente às amizades virtuais. Uma questão que, em termos de linguagem, parece um bocadinho preocupante, o empobrecimento da expressão escrita em português, por exemplo, com a utilização muito abreviada da escrita e às vezes com simbologias que não são próprias de uma escrita fluente, e no e-mail nota-se com alguma frequência pouca reflexão e muito imediatismo de escrita, que é tradicional da utilização de mensagens como o Messenger. A elaboração de trabalhos, os alunos também normalmente manifestam pouco sentido crítico e perante a imensa quantidade de informação disponível, muitas vezes a análise também falta e é um pouco o copy-paste que prevalece na elaboração de trabalhos. Nas áreas de engenharia que eu conheço bem a nível superior, nota-se também que o facto dos alunos já durante muito tempo, sim, estou a ouvir o sinal, vou tentar ser rápido, durante muito tempo utilizarem as tecnologias não significa que sejam propriamente especialistas na programação e outras competências. Não sei se tenho mais um minuto. Não, tem. Ok.
Então ficaria por aqui, concluiria só dizendo que de facto tem havido alguns projetos a nível nacional, também a nível da mobilidade para pessoas mais idosas com a utilização das tecnologias e também na área da robótica para apoio a idosos e para a monitorização de saúde das pessoas isoladas, e agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Só lembrando, claro, que as apresentações vão estar todas online. E então, mesmo essas partes que às vezes a gente tem que passar rápido por causa do tempo, vão estar online, então olhar os slides depois. Então eu queria só rapidamente então passar para a professora Cláudia, para a apresentação dela. Eu já apresentei a Cláudia antes, só para lembrar, ela é mestre em Educação e Doutoramento pela PUC de São Paulo e sócia fundadora da Elos Educacional. Então, tem mais, Cláudia, com você a palavra. Bem, olá a todos. Eu quero agradecer a participação nesse evento e também agradecer a participação dos colegas que estão nos ouvindo aí por outros meios, né? A minha apresentação, ela vai estar focada em formação de professores. Vou tentar aqui compartilhar a tela. Só um minuto. Aqui no teste deu tudo certo e agora... Vocês estão vendo ou não? Só um minuto. Bem, eu quero focar essa conversa em cima da questão de formação de professores, que é uma área que eu trabalho há algum tempo, e esse assunto relacionado à literacia digital, ele tem muito a ver com o trabalho que a gente desenvolve, porque nós fazemos cursos à distância para professores do país inteiro, então isso é uma competência que os nossos professores realmente precisam para poder ter um bom desempenho na sua formação. Mas antes de começar a falar sobre literacia, eu queria só contextualizar um pouco a situação do Brasil. Nós ainda temos muitos desafios que vêm até antes da questão da literacia digital, que está relacionado ao analfabetismo, que é muito grande ainda no nosso país. A gente vem avançando nesses números, mas ainda ele é muito significativo, então isso é um fato que a gente não pode desconsiderar, né? Então esse número de analfabetos no nosso país e as dificuldades que isso faz com que eles tenham acesso a essas novas tecnologias. A nossa situação também em relação ao letramento, a proficiência em matemática, leitura e ciências, também não é um exemplo ainda a ser considerado, né, no mundo. Nós estamos numa posição no PISA ainda muito inferior, inclusive na América Latina nós não somos um exemplo para isso, então a gente tem muito que trabalhar em relação a tudo isso. Bem, além dessas questões, né, de nós termos problemas em relação ao analfabetismo e a dificuldade das pessoas na proficiência, a conectividade no nosso país ainda, ela deixa a desejar. Não sei, eu acredito que não é só no Brasil, isso é mundial, mas na última pesquisa que foi realizada, 50% da população possui acesso à internet. Então a gente ainda tem muito que percorrer em relação a isso. Existe um programa federal chamado Banda Larga nas Escolas, que colaborou muito para o acesso à internet nas escolas. Hoje nós temos 94% das escolas urbanas com acesso à internet. Isso é muito significativo, isso demonstra uma intencionalidade de política pública para que as escolas tenham acesso à internet, como também acesso às condições de ter os equipamentos. Só que ainda nós enfrentamos um problema relacionado à internet, que ela é de baixa conectividade
e essa velocidade atrapalha muito de quando você tem mais do que uma, duas pessoas usando essa conectividade. Bem, outra política pública aqui no Brasil muito importante nesses últimos tempos é o PROINFO, que é um programa nacional de tecnologia, que tem como objetivo promover o uso pedagógico, né, ele equipa as escolas com computadores e o acesso à internet, e com a ideia de promover o uso pedagógico para isso, né. Então, fomentar esses processos de ensino e aprendizagem, capacitar esses agentes educacionais que estão lá diretamente nesses laboratórios, bem como os professores, contribuir com a inclusão de jovens, adultos, crianças, com essa ideia de mercado de trabalho também, né, e fomentar a produção nacional de conteúdos digitais. Então, esse objetivo ele conseguiu uma grande abrangência no país de equipar as nossas escolas públicas, isso é muito importante. Mas ainda, algumas pesquisas foram realizadas em relação a esse programa e a como que as escolas utilizam, e nós temos muitos desafios, né, uma das coisas a destacar é o número reduzido de equipamentos nas escolas, né, eles não são suficientes para atender a escola, para que uma sala inteira possa ir para esse laboratório, ou então tem os dispositivos móveis, que ajudaria bastante também, isso não existe, ainda em número grande, e a dificuldade de manutenção desses equipamentos, isso é relativamente importante, porque você coloca o equipamento na escola, mas a dificuldade de você manter esse equipamento funcionando para as escolas públicas ainda é muito significativa. Quanto à formação continuada desses professores que promovem o ensino, que estão no laboratório ou mesmo na sua sala de aula, os professores nessas pesquisas apontam que eles consideram que a carga horária para isso é insuficiente, então eles não conseguem aprender o suficiente para poder se sentir apto para esse ensino, e que esses modelos de formação ainda estão muito voltados a questões técnicas, de como ligar o computador, de como usar alguns aplicativos, né, não está direcionado ao uso dele como uma didática para ele promover essa aprendizagem mais eficaz. Além de tudo, ainda a gente conta com uma certa falta de interesse por parte dos professores por essa dificuldade de articular o seu conteúdo a que ele vai ensinar para os seus alunos ao uso da tecnologia. Então, como é que ele pode usar a tecnologia para favorecer esse ensino que ele quer propiciar? Então, a gente ainda não conseguiu fazer essa transposição didática com o uso das tecnologias. Então, ainda a gente precisa fazer desenvolver muitas formações ainda com os professores para conseguir isso. Bem, as competências digitais. Então, quais seriam essas competências que são importantes e necessárias para tanto os professores como o adulto adquirir para poder ser uma pessoa considerada letrada nas questões das tecnologias. Então, uma coisa a destacar que não é só a questão técnica, né? A Unesco, ela criou esses padrões de competência bem interessantes, que tem 3 abordagens, né, a alfabetização tecnológica, que está focada no domínio dessas ferramentas. Então, isso é importante também, sem dúvida, que se ele não sabe usar, ele não sabe ensinar, mas não é só isso. Então, quando a gente pensar na perspectiva da aprendizagem do professor, nós temos que ir para além. O aprofundamento, a outra abordagem é o aprofundamento do conhecimento, que é como que ele pode resolver problemas reais e complexos com o uso dessas tecnologias. Então, esse é outro ponto que eu acho que nós temos que avançar bastante. E outro, né, a criação de conhecimento, que também é essencial, que é produzir novos conhecimentos. Como que essas tecnologias, elas podem colaborar para que a gente resolva os nossos problemas e, ao mesmo tempo, crie novos conhecimentos. Então, esse professor precisa se empoderar dessas competências para poder realmente conseguir
passar isso para os seus alunos para ensinar, né? Mais adiante, nesse mesmo documento que eu coloquei à disposição para vocês no material escrito, ele faz uma intersecção dessas abordagens com outras questões, né, como currículo e avaliação, as questões pedagógicas, as questões das TICs, organização e administração e desenvolvimento profissional docente. Esse material está todo completo, que vocês podem acessar e conhecer melhor, que vai precisar de mais tempo para poder entender tudo isso, mas são competências de tudo que foi possível pesquisar, bem completas, que ajudam as pessoas que trabalham com formação de professores a pensar como desenvolver as suas aulas, desenvolver os seus conteúdos, pensando nas competências digitais. Bem, nós temos ainda vários desafios, assim, resumindo, para poder contar com a contribuição do nosso colega Ig também, que é do Brasil, e fez esse trabalho aqui com o grupo do Brasil, né? A gente precisa resolver problemas de estrutura e conectividade, isso são questões sérias, e eu acho que aqui no nosso país está tendo algumas discussões sobre se algumas bandeiras levantadas em relação à conectividade, como melhorar isso. É pouco ainda, mas eu acho que já está acontecendo. Esse estudo sobre literacia digital, ele ainda é incipiente, a gente precisa se aprofundar mais para ter mais competência para falar sobre isso. E quando falamos de formação de professores, é muito necessário que seja feito essa articulação com a prática. Então, toda vez que eu for pensar na competência técnica, como pensar que esse professor pode articular essas competências com a sua prática. Bem, resumidamente é isso. Agradeço a todos por estar aqui e estar me ouvindo. Obrigada. Obrigado, professora Cláudia. A gente vai, então, passar agora para os comentários. Primeiro da professora Fernanda e depois da professora Vera, e depois da professora Elmira, e cada uma vai ter 5 minutos para fazer a intervenção. Então, professora Fernanda, seu comentário. Boa tarde a todos. Primeiro quero aproveitar a ocasião para explicar que ontem estive a assistir, mas por uma questão técnica não consegui participar na discussão. No entanto, hoje, pelo aquilo que eu me vou referir, de qualquer maneira, busco alguma das coisas que eu ontem queria apresentar. Estamos perante duas apresentações que eu acho bastante, que nos dão um painel importante sobre a situação de Portugal, que eu também conheço, sou portuguesa, e embora trabalhe em Madrid, e agora aqui estou em Salvador, e também pelo que se passa no Brasil. A primeira ideia que eu tenho é que, comparativamente com os países africanos e Timor-Leste de ontem apresentados, estamos perante contextos completamente diferentes. Isto explica-se por várias razões, não é? Portugal e Brasil entraram para a sociedade da informação no início do século, no início da década, não é? E, portanto, de 2000, e, portanto, têm experiências e conseguiram que a sua população adquirisse competências que não aconteceu com os países do resto dos países da comunidade europeia, da comunidade da CPLP, quero fazer referência à CPLP. E tem sido através da CPLP que muitas das políticas se têm incrementado, quer em Portugal, no Brasil, e fora desses países. Porque esses países, pelo menos os africanos, com a União Africana,
realmente também ainda não tem dado o apoio que devia dar. Dentro da CPLP, há uma série de declarações e uma série de atividades de cooperação que têm feito que Portugal e Brasil tenham apoiado. Eu chamo a atenção que no que diz respeito à criação de produtos educativos, à criação de formação de professores para saberem utilizar as TICs na aula e saberem, sobretudo, fabricar, produzir, elaborar esses produtos, Portugal e Brasil poderá ajudar nesse aspecto, porque já tem muito mais a experiência, quer a nível das comunidades educativas, quer para a sociedade em geral, a terceira idade e até as crianças antes de entrarem para a idade escolar. Eu faço tenho muita preocupação com a obrigação que nós temos, quer Portugal, quer Brasil, com os outros países de língua portuguesa nesta área da utilização das TICs, noutras áreas e nesta também da literacia digital. Pois acho que o momento é a minha intervenção. Pedro? Paulo? Tem como falar um pouquinho mais alto? Quer dizer, de momento é a minha intervenção. Mais tarde irei intervir. Ok, Paulo. Ok. Muito obrigado, professora Fernanda. Agora a gente passa para a professora Vera, para o comentário dela. Boa tarde a todos. Eu achei muito interessante as apresentações, tanto do Pedro quanto da Cláudia, e me chama muito a atenção os projetos ligados ao ensino superior que aparecem de forma bastante ampla e bastante significativas em relação ao ensino superior. Quando o Pedro fala a respeito das competências digitais e fala dos projetos ligados ao ensino fundamental, que equivale ao nosso ensino fundamental, ele chama atenção, e foi muito rápido, por isso eu gostaria até que ele retomasse algumas coisas, mas me chama a atenção que muitas dificuldades que ele aponta são associadas ou ligadas de alguma forma à formação de professores. E eu fiquei bastante curiosa para saber como é que essa formação de professores acontece, seja os professores de ensino fundamental e médio, seja em relação ao ensino superior. Então, eu gostaria de ouvir um pouco em relação a isso. Por outro lado, na fala da Cláudia, também chama atenção o fato de que as políticas públicas em relação às tecnologias digitais são pouco significativas, né? Você tem um trabalho do Proinfo, que já há algum tempo está em ação, o projeto UCA e outros projetos, mas, na realidade, em relação, por exemplo, acho que acontece em Portugal, é em um número muito mais limitado. No entanto, a Cláudia nos traz uma rica contribuição em relação às competências digitais, e eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos, que eu gostaria, Cláudia, que você também comentasse. A primeira delas diz respeito à questão de que competências são essas, né? Como que elas se organizam e em que medida estas competências ligadas especificamente a currículos atendem aos aspectos que nós, da formação de professores, você como eu, valorizamos tanto, que é a integração das TICs à programação, à proposta pedagógica, não como uma disciplina paralela,
mas como alguma coisa integrada e, portanto, fazendo parte realmente dessa proposta de formação, por um lado, e a outra é a questão ligada à concepção do currículo. Em que medida você acha que se poderia propor uma concepção curricular que integrasse em si objetivos ligados às tecnologias e levasse em consideração não apenas as questões da realidade, mas as questões da complexidade que implica para os professores a proposta das competências digitais. Porque esse é um problema muito grave, a meu ver. Nós não temos uma proposta política em relação à organização curricular e, ao mesmo tempo, não temos uma proposta de formação de professores que possibilitasse a esses professores uma intervenção integrada em relação às propostas curriculares. Então, eu gostaria de ouvir a ambos em relação a esses aspectos para os quais eu chamo a atenção. Paulo, show. Obrigado, professora Vera. O Pedro e a Cláudia têm perguntas, então a gente vai passar primeiro para o Pedro e depois para a Cláudia. Professor Pedro. Questões muito interessantes relacionadas com a formação de professores. Eu posso falar um bocadinho da experiência que tenho tido relativamente, particularmente ao ensino fundamental, e nós em Portugal tivemos algumas mudanças muito recentemente, algumas não no sentido muito positivo. Por exemplo, a formação de professores, que era custeada totalmente até há 5 anos pelo governo, inclusivamente com alguma facilidade de horários por parte dos professores, trabalho em pós-laboral, e havia a possibilidade de meter alguns artigos relativamente à assiduidade, desapareceu. Hoje em dia, normalmente, as ações são de frequência em sábado e domingo, porque é muito difícil enquadrá-las no trabalho letivo. Portanto, os custos também passaram para os professores, têm que, pelo menos, co-custear a formação, coisa que não acontecia anteriormente, e a oferta nos últimos anos não tem aumentado, pelo contrário. Relativamente aos cursos em si, tem havido ações, por um lado, transversais e outras muito específicas. Por exemplo, dando alguns exemplos, professores de matemática têm tido, por exemplo, ações de uso de calculadoras científicas e gráficas, utilização do GeoGebra, por exemplo, em sala de aula, que é muito interessante para os alunos, particularmente com os conceitos de geometria, que os ajuda a perceber muito dos conceitos que de outra forma são mais difíceis de ensinar. E depois há aquelas ações mais transversais que envolvem, de uma forma geral, turmas nas mais diversas áreas, inclusivamente os mais diversos níveis de ensino fundamental, como, por exemplo, o trabalho na partilha de recursos pedagógicos utilizando a internet, criando blogs por parte dos professores, criando páginas onde partilham informação com os colegas, a utilização muito frequente de ferramentas que hoje em dia permitem, como o Google Drive e outras, a partilha de recursos com os colegas, portanto, para a atividade letiva, sejam testes, sejam materiais pedagógicos, fichas de trabalho, etc. As próprias elaborações de fichas de trabalho melhoram muito com a utilização da tecnologia. A utilização, por exemplo, do Excel na avaliação dos alunos, com a criação automática das avaliações, com as médias ponderadas, etc. O Moodle também, muito utilizado pelos colegas professores e, portanto, tem havido, a nível de ensino fundamental, ações transversais que têm tido bastante adesão. Com estas, enfim, considerações relativamente à menor acessibilidade hoje em dia da formação, devido aos constrangimentos relacionados com custos e horários, e porque os professores hoje em dia, em termos de carga
burocrática estão muito, muito sobrecarregados. Parece que a sociedade da informação está a criar mais papéis e mais documentos e mais uma série de atividades. Permitam-me falar em termos pessoais, a minha mulher é diretora de turma e é professora de matemática do ensino secundário, portanto, e terceiro ciclo, e não temos fins de semana. Eu trabalhar na universidade e ela trabalhar no ensino, frequenta ações de formação, com muita frequência, específicas em particular, mas frequentou uma série de ações de formação, mas não tem fins de semana a trabalhar com a burocracia que hoje em dia os professores têm também, com que têm também a lidar. Daí que essa componente do horário, e como falou muito bem da integração dos currículos, a TIC integrada nos currículos e não como uma disciplina isolada, é fundamental. É um problema, só para terminar, que temos tido e que acho que houve uma pequena regressão em Portugal. É que havia disciplinas TIC nas escolas, portanto, com alguma ênfase nas tecnologias, para pelo menos colocar os alunos com competências essenciais na utilização das tecnologias. Essas disciplinas praticamente desapareceram, mas não foram substituídas pela integração das TIC nos currículos, como a professora Vera refere, que era o que era importante acontecer. Espero que isso num futuro próximo se desenvolva, mas neste momento há um déficit, na minha opinião, relativamente à formação por parte dos alunos, relativamente às TIC. Quase um parente pobre no ensino, quando é fundamental para aquilo que estamos a discutir agora, que é o desenvolvimento de competências que permitam um maior conhecimento. Muito obrigado, Vera. Obrigado, professor Pedro. Professor Cláudio, então, sua intervenção. Bem, eu acredito que para a gente começar, primeiro, usando essa tecnologia dentro da escola de fato. Então, hoje nós temos nossos alunos ligados na internet, usando aparelhos móveis, e como o professor pode utilizar isso para o seu bem, para que o aluno aprenda nessa velocidade com que eles estão vivendo hoje. Então, para isso, liberar esses equipamentos dentro da escola e o professor aprendeu como que ele pode usar isso na sua aula. Isso estou falando na questão de formação continuada, né? Mas na própria formação inicial, se a gente analisar, a gente tem que começar pelos próprios professores que estão no ensino superior. O quanto eles estão apropriados desse uso dessas tecnologias, o quanto eles usam com esses novos professores que estão entrando no mercado de trabalho. Então, como o próprio professor Pedro acabou de falar, tem N formas da gente usar. O Excel, de forma muito criativa, que dá para otimizar o tempo desse professor, né, fazendo as fórmulas, ajudando a corrigir. Tem o Google Drive, eu tenho um exemplo de um professor bem interessante, que ele faz as perguntas, e durante a aula, ele pede para os alunos entrarem nos seus dispositivos móveis e responder no Google Drive, e instantaneamente ele já tem todas as respostas lá contabilizadas e ver quem acertou, quem não acertou. Isso deixa a sala dele muito animada e os alunos ficam todos motivados a estar usando essa tecnologia. Existem muitos exemplos de como você pode usar as tecnologias a seu favor. Então, eu acredito que o maior empecilho é o medo do professor desse aluno saber mais do que ele, e ele se sentir ali constrangido de não saber lidar com aquele aplicativo, com aquela tecnologia. Então, é muito importante empoderá-lo disso. Para isso, a gente tem que começar desde o ensino superior, fazendo com que as aulas estejam, desse professor que está trabalhando lá, também use. E eu não acredito que a gente deva ter realmente o dia de ensinar Excel, o dia de ensinar Word. Eu acho que não é dessa forma que eu acho que é interessante. Eu acho que isso tem que estar dentro, como um tema transversal em todas as disciplinas, para que isso ocorra de uma forma holística, para que ele entenda todos os pontos, todas as oportunidades de usar tudo que ele aprende, até para favorecer a questão
da criação de novos conhecimentos, para ele não ficar achando que determinado aplicativo, tecnologia, ela só tem uma função, mas o que ele pode usar mais com isso. Quanto mais eu lido com os professores trabalhando nisso, mais eu percebo a capacidade que se tem para criar novas utilidades com coisas muito simples, né? Então, é fantástico, e isso é muito motivador. Então, realmente é importante e significativo a gente dar uma atenção maior para isso. Acho que o primeiro passo é quebrar essa resistência para esse tipo de uso e propiciar realmente formações, capacitações para os nossos professores desde o ensino superior até a educação infantil. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Então, agora é o professor Elmira e depois o Ig tem uma pergunta também. Boa tarde a todos. Eu vou ter agora o tempo para as perguntas e depois vou apresentar também o projeto. É isso, Paulo? Ok, conferindo. Não, eu gostaria de comentar, estou aqui com alguns pesquisadores no IBICT, estamos acompanhando todas as exposições, que são muito interessantes também para o nosso trabalho, mas uma coisa me chama a atenção, a questão da formação dos professores, e eu gostaria de ouvir dos dois expositores um comentário sobre, eu continuo insistindo sobre a importância e o papel da biblioteca no contexto, da biblioteca e dos espaços de memória, porque, assim, me parece o professor no contexto muito isolado, precisando de um apoio, mas, ao mesmo tempo, não se apercebendo da importância da prática de pesquisa. E eu concordo com a Cláudia quando comentou que na universidade nós temos que investir na formação nas licenciaturas. E nós precisamos fazer isso reforçando, quando o professor ainda está em formação nessas licenciaturas, o uso da biblioteca, a prática de pesquisa. A prática de pesquisa tem que ser aprendida pelo sujeito desde a sua primeira idade escolar, na universidade e ao longo da vida. Isso é muito importante. O professor não pode se desprender da capacidade da prática de pesquisa, porque se ele faz isso, ele se acomoda e usa muitos materiais sem atualizá-los. Isso é um problema para os alunos, porque além da atualização em termos de conteúdos, o professor precisa se atualizar tecnicamente em relação ao uso dessas ferramentas. Agora, concordo com o professor Pedro quando comentou que os conteúdos específicos das áreas têm que ser trabalhados com mais cuidado. Então, é o que a gente está trabalhando aqui na Universidade de Brasília com o IBICT, a aprendizagem tem que ser significativa. E o instrumental, a tecnologia, ela é transversal. É o conteúdo que dá a dinâmica em termos de possibilidades de trabalho, em termos de enriquecimento de currículo. Então, me parece que a formação na universidade vai pelas licenciaturas, mas com a permanente preocupação com a prática de pesquisa. É na biblioteca que se tem essa possibilidade. Claro, em muitos países, e no Brasil também temos esse problema, não temos a cultura da biblioteca, ou não temos a biblioteca, o que é pior. Mas biblioteca, hoje, é um conceito, e pela tecnologia você acessa muitas bibliotecas, sem necessariamente ter um prédio físico que lhe apoie. Então, a noção da prática de pesquisa e do conceito da prática de pesquisa pela biblioteca é que vai dar aos professores essa condição de autonomia, seja na formação nas licenciaturas, ou seja, ao longo da sua própria carreira, quando estiver formando outros alunos, em qual nível seja. Então, gostaria de um comentário do professor Pedro e da professora Cláudia sobre essa questão. Obrigada. Ok, obrigado. Então, Cláudia, você quer...
Bem, professora Elmira, realmente é uma questão muito essencial, e aí a gente vem com alguns problemas anteriores até a esse desenvolvimento dessas competências dos nossos professores, que é a própria questão da biblioteca. Então, a senhora tocou num ponto essencial, que é a cultura da biblioteca. Hoje nós temos, eu que tenho muita vivência nas escolas públicas de ensino básico pelo Brasil, assim, o número de bibliotecas nas escolas são insuficientes. A gente começa por aí, né? Então, esse conceito de biblioteca, de você ter livros à disposição dos alunos, e de como a figura do bibliotecário, essa pessoa que organiza esse acervo, isso deveria acontecer desde os anos iniciais, e infelizmente a gente tem muito que, vamos dizer, se desenvolver nesse sentido, né, dar essa devida importância, e a devida importância para a leitura e da pesquisa, que isso sim faz a diferença, isso propicia competência para os nossos profissionais, e a gente já deve desenvolver isso desde a infância para eles. Então, acho que é muito relativo esse ponto que a professora Elmira desde ontem está chamando a atenção. Em relação a isso, a falar um pouco disso em relação aos nossos professores mesmo, esse é professor, na questão da formação continuada que a gente tem, que eu tenho experiência, não é um assunto realmente que é desenvolvido, infelizmente, não é uma ideia que seja colocada nas formações. Eu acho que as pessoas pensam em questões mais urgentes, como saber ensinar os alunos a ler e escrever, ensinar matemática, e essas outras questões, elas permeiam muito levemente, e nunca se chega realmente a fundo para a gente desenvolver essas competências de pesquisa. Realmente é uma pena, mas eu acho que é esse tipo de discussão, esse tipo de painel que a gente está fazendo aqui, né, alguns colegas que nos ouvem, que nós vamos passar para frente, isso vai fomentando essa ideia, né, essa cultura que a gente espera que aconteça de fato. Pedro? Muito obrigado, Paulo. Questões importantíssimas que a Elmira coloca, na minha opinião. Relativamente às bibliotecas, temos tido uma melhoria muito significativa nos últimos anos. Isso deveu-se inclusivamente ao facto de ter havido agrupamento de escolas. Escolas muito pequenas, de pequena dimensão, foram fechadas e foram criadas escolas de dimensão considerável, com o desenvolvimento acentuado de bibliotecas com muita qualidade e com pessoas dedicadas exclusivamente a esse tipo de projetos, o que levou a que os alunos que em escolas pequenas tinham praticamente acesso nulo a bibliotecas, hoje em dia têm bibliotecas de grande qualidade e mediatecas que utilizam com frequência. Portanto, a esse nível tivemos uma melhoria muito significativa nos últimos anos. Relativamente aos professores, eu nos últimos anos não acompanho muito a Cláudia relativamente à cristalização que se tem a ideia relativamente às práticas letivas dos professores. Por um lado, na formação das licenciaturas, pelo menos em Portugal, já há uma utilização muito forte das tecnologias, o que significa que os professores em Portugal estão mais preparados e muito preparados para promover o uso das tecnologias nas aulas. Não noto muito o receio dos alunos saberem mais que os professores. Isso em algumas situações pode ocorrer e é um facto que é encarado com alguma naturalidade. Já há alguns anos isso notar-se-ia, hoje talvez não. E noto que os professores hoje em dia têm uma noção de que precisam melhorar a sua prática letiva e atualizá-la e com a iniciativa própria, de forma muito mais proativa. Aquela noção do professor que dava as aulas e que não muda os métodos de ensino durante anos a fio, em Portugal pelo menos está a mudar. Até porque entre os colegas, com a partilha de informação, toda essa dinâmica faz com que eles se atualizem e, portanto, tenham interesse em mudar, utilizando as tecnologias, mas também os métodos de ensino que verificam ser mais eficazes. Quanto à pesquisa, essa é a grande questão que
inclusivamente na utilização. Nós temos alunos, hoje em dia temos crianças e jovens que têm os polegares mais desenvolvidos do mundo. Qualquer dia provavelmente têm os dedos polegares com uma dimensão maior, porque com a utilização dos messengers, etc., é só o polegar que funciona. Eu não sei se reparam que eles têm dificuldade em pegar num lápis. A utilização do papel e lápis é fundamental em muitas disciplinas, e a pesquisa existe também, a escrita, existe também o raciocínio, a reflexão, o saber trabalhar a informação, porque os alunos têm muitos dados e a diferença entre dados e informação para eles não é clara, na minha opinião. Métodos de pesquisa portanto, a transmissão desse tipo de conhecimento é fundamental para eles, em particular porque verificamos que quando fazem pesquisas na internet para fazer trabalhos, aparecem textos desgarrados, sem grande ligação entre os blocos que foram copiados de um local e de outros, e sem sequer haver um trabalho de pensar o texto num todo e criar uma consistência em termos de discurso, que é um bocadinho preocupante, que ainda há muito trabalho a fazer e que é uma questão que eu considero também fundamental, como a Elmira. Obrigada, Cláudia. Outra pessoa, Pedro. Ok. Ig. Olá, pessoal. Na verdade, quando teve a apresentação da Cláudia e do Pedro, que foram muito interessantes, eu fiquei me questionando também, após os comentários, sobre o uso que nós queremos das TICs. E eu separei aqui e destaco 3 tipos de usos que a gente pode enxergar, né? Primeiro, facilitar as atividades do professor, atividades básicas do dia a dia. Por exemplo, através do uso do Word, Excel, em preparação de aula e tal. Segundo aspecto, como apoio às práticas pedagógicas e da própria construção de conhecimento. Podemos pensar no uso de um Moodle, do Meu Tutor, ou de outras ferramentas educacionais que apoiam, por exemplo, aprendizagem de ciências, português, matemática. E o terceiro que eu gostaria de destacar e conectar um pouco com o comentário da Cláudia, principalmente sobre o relatório da Unesco, é sobre o uso de tecnologia para resolver problemas do mundo real. E eu não consigo pensar esse uso dessa tecnologia de forma desconectada com a inovação, propostas inovadoras, e olhando a proposição inovadora, como trabalhar e desenvolver a criatividade nos estudantes, não nos formadores puramente, mas nos estudantes para que proponham soluções inovadoras. Então, eu queria perguntar para o Pedro e para a Cláudia como é que eles acreditam que poderia ser o uso dessas TICs ou políticas públicas que poderiam estimular o senso crítico, criativo e inovador. Ouviram minha pergunta? Ok. Pedro, sim. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Big. Relativamente à questão da inovação, que é interessantíssima, eu posso falar um pouco mais ligado à parte do ensino a nível superior. Porque aí tem-se feito um trabalho muito intenso aqui em Portugal, particularmente a nível de investigação, por exemplo, de alunos no início de licenciaturas e depois a nível de mestrado, na área da robótica, por exemplo, robótica de assistência, na área portanto, a nível de engenharia eletrotécnica, que eu conheço melhor, na área de soluções que resolvem problemas, por exemplo, das cidades inteligentes. Nós temos trabalhos muito interessantes desenvolvidos por spin-offs que resultaram de trabalho de alunos e que depois colegas aqui da Universidade do Porto, por exemplo, e a Universidade de Aveiro, que levaram a tecnologia, por exemplo, aos transportes públicos, para que toda a gente tenha acesso à internet no autocarro, por exemplo. Aqui no Porto há uma quantidade de linhas que têm essa tecnologia implementada. Há um interesse imenso nas atividades
particularmente na robótica, e tem-se feito a esse nível demonstrações nas escolas de ensino fundamental relativamente à robótica que têm tido grande adesão, tanto levando as demonstrações às próprias escolas, que fazem com que os alunos fiquem muito entusiasmados com a aplicação prática da tecnologia na resolução de problemas do cidadão, seja a nível do apoio à mobilidade, seja ao nível, por exemplo, da monitorização da saúde do utilizador, que também tem sido feito trabalho nesse sentido, como trazendo também escolas à universidade para observar esses trabalhos de projeto que têm tido também grande adesão. Agora, no ensino fundamental, a promoção da inovação, aliás, os festivais, por exemplo, de futebol robótico, que eu me esqueci de mencionar, também têm, obviamente, levado a que, e Portugal tem sido campeão do mundo algumas vezes nessa área, tem levado a que os alunos se entusiasmem imenso por isso, mas isso é mais no sentido lúdico. Agora, é uma questão importantíssima que coloca, como levar a promoção do espírito criativo e inovador, utilizando tecnologias, aos alunos do ensino fundamental, quando eles hoje em dia utilizam os smartphones para ir ao Facebook, para contactar os colegas, Messenger, etc., como motivá-los para criar conhecimento, levando-os a trabalhar na criação de novos produtos, por exemplo, quando ainda não têm aquelas competências que são necessárias para fazer esse trabalho. É uma questão interessantíssima que levanta e para a qual não tenho neste momento uma resposta que possa dar-lhe, mas que é um assunto que me interessa também imenso. Muito obrigado. Ok, obrigado, professor. Então, agora a Cláudia, né? Bem, tem dois pontos que eu gostaria de destacar em relação a isso, Iggy, que você falou de como resolver esses problemas reais da vida. Primeiro, com professores que acabam de aprender alguma nova tecnologia, da capacidade deles de criar usos para aquilo sem, assim, nunca ter passado na minha cabeça. Então, é muito legal poder trabalhar isso com eles levam o que eles aprendem para a prática e começam a criar várias soluções para as coisas simples do dia a dia que eles passam na escola, como o exemplo que eu dei do professor que usa o Docs para fazer questões, e é de graça, e ele consegue fazer isso com a turma dele, usar o celular, que é uma coisa que o jovem gosta tanto de fazer na sala de aula. Isso e outros exemplos, por exemplo, com o Excel. O Excel parece, eu brinco, né, com as equipes que eu falo, parece mágico, né, cada dia alguém descobre uma coisa muito legal para fazer, para ser rápido, para resolver questões da vida deles mesmo. Então, acho que o primeiro passo para isso é ele ter acesso e saber como usar, né. Agora, outro ponto, assim, que eu sou muito apaixonada é o trabalho de programação com crianças, né, aprender a programar. Hoje em dia nós temos vários, não sei se eu posso dizer que são vários, né, mas a gente tem muitos aplicativos, sites que ensinam hoje as crianças a trabalhar com programação, e muitos deles são gratuitos, e você pode fazer isso com as crianças, com os jovens e com adultos também, que eu já vi muitos adultos, assim, encantados na frente do computador, aprendendo a programar e vendo de como isso é possível acontecer. Eu acho que o que eu diria, assim, que é você mostrar para essa pessoa que vai aprender, esse adulto, criança ou jovem, de que ele é capaz, de que não é uma coisa tão, assim, longe dele, e devagar ele vai aprender. Outra experiência que eu tenho nesse sentido, num dos cursos a gente fala para as professoras, né, no curso de formação continuada, fazer um objeto de aprendizagem. Quando você fala esse nome, objeto de aprendizagem, fala, meu Deus, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Aí quando você vai começando, mostrando que se ele fizer um PPT, que tenha toda aquela sequência da aula dele, que na verdade é a própria aula dele, mas é escrita de uma outra maneira, com uma outra linguagem, e você vai mostrando, ó, você pode usar essa ferramenta, você pode usar essa é gratuita, né, tem algumas coisas pagas, sim, mas tem muita coisa gratuita que dá para fazer coisas geniais.
né? E isso desperta o interesse nas pessoas muito grande. Isso é muito poderoso. Eu gosto muito dessas ideias, principalmente de ensinar programação, né? Acho que é isso. Ok. Fernanda? Obrigada. Realmente, articulando com o que acaba de dizer, Cláudia, sobre os objetos da aprendizagem, eu queria perguntar aos dois colegas que acabaram de falar sobre o Brasil e Portugal, a nível de formação de professores, se nos currículos estão contemplados a forma como se devem elaborar os produtos educativos, os recursos educativos, a qualidade, a ênfase para a qualidade e uma forma de se poder aferir a qualidade desses produtos e também a forma como é feita a divulgação, portanto, em trabalho colaborativo para outras unidades educativas e, a nível dos países de língua portuguesa, se está acessível esse tipo de documentos para outros países de língua portuguesa poderem aproveitar do material que nós estamos elaborando. É para os dois a pergunta. Ok, Cláudia? Bem, primeiro eu quero levantar uma questão para todos aqui, lembrando que o nosso país não tem uma base curricular nacional, né? Isso levanta uma certa polêmica, que nós temos linhas que defendem que haja uma base curricular nacional e outras que não, mas, de fato, isso não nos vários currículos que eu já pude presenciar aqui no nosso país, não é algo que está descrito, não. Porque o currículo, ele foi desenhado, e eu acho que há um certo tempo, né, e agora a gente está levantando novamente essa discussão da base curricular nacional, então eu acredito que muitas pessoas estão começando a pensar um pouco mais sobre isso, espero que esse grupo que está construindo isso no nosso, tem uma cúpula pensando nisso, construindo sobre isso, pense nessa questão. Semana que vem vai ter um encontro em Brasília sobre a base curricular nacional, eu vou estar lá presente nesse encontro, eu não sei como vai ser o nível da nossa participação, mas eu espero ter boas notícias em relação a se pensar nisso já lá na construção do currículo, nosso currículo nacional. Então, a grande esperança que eu tenho é essa, e com certeza semana que vem vou estar bem de olho nessa questão. Outra coisa que a professora Fernanda falou, que eu acho muito importante, a gente fala muito em trabalho colaborativo. Quando a gente fala em TICs, esse é um termo muito usado. E o que eu vejo é que a gente não fala como, né? A gente fala muito em conceitos, mas a gente tem que começar, os teóricos, as pessoas que desenvolvem os conceitos, começar a ensinar as pessoas como fazer um trabalho colaborativo, porque é bem interessante, né? Vamos dizer assim, é muito motivante ouvir falar em trabalho colaborativo, mas o professor não sabe como ele pode fazer isso usando as TICs. Por exemplo, o uso das UX, né? De como fazer... juntar um documento e cada um colocar a sua opinião e produzir, um documento colaborativo, né, e tem várias formas a gente usar as UX, várias UX que tem por aí, inclusive também gratuitas que eles podem usar. Então, são coisas que a gente tem que ensinar mesmo. Então, quando eu falar trabalho colaborativo, eu falo igual a você produzir um texto com seu amigo, a você se reunir virtualmente, a gente disponibilizar material, e começar a ser mais claro e dizer como, né? E acho que com isso a gente colabora muito com os professores a começar a usar, né, esse tipo de recurso. Eu acho que é isso. Pedro?
Muito obrigado, Paulo. Relativamente a currículos que definam a criação de recursos educativos, isso está um pouco a cargo da autonomia dos professores relativamente à questão da qualidade dos currículos, desde que cumpram, portanto, os requisitos dos programas que estão definidos de forma rigorosa. Eu permito-me comentar, se for possível, também uma observação que a Cláudia fez há pouco relativamente à programação. É possível? Que me pareceu importante também e que levanta um bocadinho desta utilização das ferramentas e particularmente na formação de professores ou na autonomia que as pessoas têm na utilização de cursos online, os famosos MOOC, MOOC, dos Massive Online Open Online Learning Courses, dos quais nós conhecemos várias iniciativas, o DMI, por exemplo, e muitas outras que existem a nível mundial. O CAN foi o primeiro a lançar esta iniciativa e o MIT tem também cursos deste tipo. O Sebastian Tran, que inclusivamente suponho que é de Stanford, o professor Sebastian Tran, que lançou o Udemy, que com as expectativas de alcançar milhares de utilizadores para não ter só uma sala de 200 alunos ou de 100 alunos, já desistiu da ideia. E eu levanto só a questão, Cláudia, relativamente à sua opinião sobre a autonomia que é necessária para um utilizador e particularmente uma criança seguir um curso deste tipo, por exemplo, programação, e manter o curso até ao fim. Porque uma coisa que se verifica, inclusivamente em adultos, é que eles assumem o início de cursos interessantíssimos das mais diversas áreas e particularmente programação, que é uma área que também é das mais importantes para mim, e depois desistem com uma frequência enorme. A taxa de desistência destes cursos é elevadíssima, mesmo em adultos. Dá a sensação que temos aqui um paradoxo. Quem utiliza este tipo de curso online não precisa deles. São adultos já com licenciatura, portanto já com hábito de pesquisa, com hábito de autonomia que lhes permita saber o que é necessário aprender sem orientação e guidance e portanto, ensino presencial, e os alunos mais jovens parecem ter muita dificuldade em orientar-se de forma autónoma sem a ajuda do professor, temos que ser claros. Parece-me que o uso exclusivo desses cursos a nível online, pelo menos para estudantes muito jovens, têm revelado essas dificuldades, pelo menos eu tenho encontrado situações desse género. Não sei se quer fazer algum comentário, Cláudia. Muito obrigado. Quando eu estava tratando de fazer os cursos, o trabalho com programação seria com o professor, fazer nos laboratórios de informática o trabalho de programação. Então seria uma forma do professor usar os laboratórios de informática. Então, mais uma forma de trabalhar com esse curso de programação. Quando eu falo que ele é grátis, então online, é porque a escola não precisa adquirir esse aplicativo, ou fazer uma assinatura. Ela pode entrar lá no laboratório, ter internet e começar a trabalhar. Eu trabalho também com os MOOCs e com os cursos online, realmente a evasão é muito grande, e eu acredito muito que todos os alunos, são exceções, né, a gente tem um pessoal com muita autonomia, mas a maioria deles, sim, precisa do acompanhamento do professor, para ele conseguir chegar até o fim, para ele não se desviar da meta, que é a aprendizagem. Então, é isso que eu estava falando, professor Pedro, na sala, junto com o professor, e o professor orientar esses trabalhos em grupos, de várias formas como ele pode fazer, com programação. E isso é muito interessante, é bem legal, as crianças ficam muito motivadas, é excelente, é uma experiência muito boa. Então agora a professora Mira e depois em seguida a professora Vera.
Eu preciso confirmar se vocês têm acesso à minha apresentação, por favor. Por favor, Paulo, você pode me confirmar se tem retorno, porque eu estou sem o áudio de vocês. A gente está te ouvindo. Então, e pode me confirmar se a apresentação está ok? Senão eu... Sim. Ok. Ela está abrindo. Ok, tivemos um problema de conexão agora, mas ok para todos? Ok para todos? Sim. Posso? Ok. O áudio está bem? Pode seguir. Bom, eu vou começar falando dos nossos projetos de pesquisa e enfatizar que a formação da área do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E esse vai mostrar um pouco da nossa capacidade, a quantidade de docentes e discentes da Universidade de Brasília, bem como a quantidade de institutos e faculdades que nós temos nos 4 campos. Então, são, pelos que vocês estão vendo aí, em torno de 26 institutos e faculdades, e nós temos hoje quase 50 mil alunos. Mira, nós estamos tendo problema com o seu áudio. E nesse contexto de formação, a gente está desenvolvendo a atividade, pensando um pouco naquilo que eu comentei há pouco. Elmira, nós estamos tendo problema com o seu áudio. Com o áudio? Isso, ele está cortando. Agora está melhor. Não, não está não. É melhor você fazer a fala sem o vídeo. Acho que não está conseguindo suportar, a conexão não está suportando as duas coisas. Melhorou agora ou não? Bom, a gente parte do princípio que a biblioteca, ou os lugares de memória, como chamamos, precisam apoiar a escola ou a universidade nesse processo de formação em competências. Ou, assim como chama atualmente, o contexto da educação. E a biblioteca Elmira, a gente não consegue te ouvir. Elmira, a gente não consegue te ouvir. Elmira, a gente não consegue te ouvir. A sua conexão tem algum problema. É melhor você fazer a fala sem apresentar os slides, não está suportando as duas coisas. Ok? É só colocar no stop o share screen.
Vocês estão conseguindo? Aqui, ó, tá conectado aqui. Pois é, vamos ver se eu consigo retorno aqui. É melhor. Oi. Então, enquanto a gente conserta isso, vamos passar para a professora Vera. Vera? Oi. Oi. Eu estou com a tela da Elmira. Não, tudo bem? a senhora entra. Fala da senhora agora. Tá. Bom, de qualquer maneira, o que eu queria, em primeiro lugar, é dar um apoio total à Cláudia em relação à participação dela na discussão sobre a base comum nacional, porque eu acho que precisamos ter, nesse grupo e nessas reuniões, pessoas lúcidas que possam trazer uma contribuição ao questionamento de uma proposta simplista sobre a base comum nacional. Que uma base comum nacional que tem que trazer nela a dialética entre aquilo que possibilita sermos iguais, atendendo às nossas diferenças. E eu acho que esse meio pode vir através da compreensão melhor sobre o que significa a inclusão digital. Porque, na realidade, da maneira que muitas vezes é proposta uma base comum nacional, ela é excludente e não inclusiva. Então, eu queria realmente dizer para a Cláudia que eu espero de coração que ela consiga realmente participar e trazer uma visão mais ampla a essa discussão sobre a base comum nacional. Uma outra coisa que eu gostaria... Uma coisa que eu gostaria de colocar, e agora para todos, é um aspecto que não foi discutido ainda e que me chama muito a atenção, que é a questão do papel da gestão nas escolas. Isto é, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, de que maneira que eles poderiam estar ajudando ou ampliando a compreensão sobre a inclusão digital, de maneira que nós pudéssemos pensar o desenvolvimento de competências digitais dentro do âmbito do currículo, tal como nós propusemos agora há pouco. Isto é, um currículo não em que seja incluído disciplinas
relacionadas às competências digitais, mas que essas sejam compreendidas nas disciplinas como parte dos conhecimentos que vão ser trabalhados e desenvolvidos dentro daquele espaço. Então, são essas duas considerações que eu gostaria de fazer. Então, agora a gente vai para a intervenção do IG, que acho que vai ser a última, então. Siga. Bem, pessoal, o que eu quero comentar, na verdade, é voltar um pouquinho ao tema da inovação e retomar o próprio manual que a Sheila mandou sobre a proposta do painel, onde busca levantar competências digitais para o desenvolvimento humano, principalmente aqueles relativos à escolarização, à inclusão social e empregabilidade. Bem, quando eu, pelo menos, reflito e questiono sobre que competências digitais devem ser trabalhadas para esse século, eu vou enxergar em duas perspectivas. A primeira, que a própria Cláudia e o Pedro colocaram, e a Vera também levantou, que é em cima em lidar com a complexidade que a gente tem hoje. Nós aqui no Brasil sabemos dos diferentes problemas que a gente tem, principalmente porque estamos num país de tamanho continental, digamos assim, onde os problemas são muito diversos e que a gente vive um cenário onde não há transparência, não há confiabilidade nos políticos, na população. Então, o questionamento que eu faço anterior até a colocar a literacia digital a gente tem de um lado o problema da complexidade e dos problemas reais que a gente tem que enfrentar e desenvolver desde a educação básica até a superior e para a vida. E do outro lado, os diferentes problemas sociais que a gente tem enfrentado hoje. Então, a pergunta que eu levanto, que eu acho que não vai ter tempo para responder, antes de pensarmos em literacia digital, não deveríamos pensar em literacia da inovação social, onde a gente trabalha a inovação ou propõe soluções inovadoras para problemas reais, porém estimulando e trabalhando esta visão social que a gente quer para os jovens ao longo da vida. Então é isso que eu queria falar. Obrigado. Vamos encerrar? Ok. Muito obrigado, Ig. Obrigado, Ig. Bom, antes de passar para a Sheila, os agradecimentos finais, eu queria, claro, em nome do centro, em nome agradecer a todos os participantes e palestrantes, e dizer também que, como eu comecei a falar ontem, a gente vive num mundo um pouco uma monocultura, né, da língua inglesa e da cultura americana, principalmente na área da tecnologia. E as startups, as grandes empresas e tal, são todas americanas, e muitas vezes a gente perde de vista o fato de que existem realidades muito diversas pelo mundo, que são muito diferentes da realidade do Vale do Silício, por exemplo. E a gente sabe, né, como acadêmicos, que a cultura onde você está inserido, se você é um inovador, um empreendedor, a cultura onde você está inserido influencia muito o tipo de ideia e o tipo de desenvolvimento tecnológico que você vai fazer. E se a gente realmente não olhar para a diversidade de contextos sociais e tecnológicos do mundo, as soluções que a gente vai conseguir desenhar vão ser muito limitadas na sua eficácia, porque elas vão funcionar só naqueles lugares que são muito parecidos
com os lugares onde essas tecnologias foram criadas, né? E eu acho que principalmente na educação a gente vê que, e acho que a gente falou sobre isso várias vezes hoje, que mesmo coisas extremamente básicas, como conectividade, por exemplo, que na cabeça de um empreendedor do Vale do Silício, por exemplo, nem passa pela cabeça dele ou dela que uma escola possa ter uma velocidade de acesso à internet tão baixa que inviabilize a grande parte dos softwares e das aplicações que... Quer dizer, se você não tem essa ideia dos diferentes contextos, fica muito difícil você desenhar tecnologias que funcionem para todo mundo. Então, eu queria, parabenizar a Sheila de novo parabenizar a Sheila de novo por trazer esse grupo tão diverso, tão interessante e com reflexões tão profundas sobre os países de língua portuguesa, que em si, quer dizer, só esse pequeno grupo de países já tem uma diversidade riquíssima de ideias e de contextos tecnológicos que eu acho que pode nos ajudar a pensar na tecnologia de uma forma mais inclusiva, mais em respeito a esses contextos, em vez de achar que os contextos têm que mudar para se adaptarem a uma solução só. E também queria dizer que esse é o começo de um projeto, e não o fim, né? Como vocês sabem, a gente vai publicar o livro, a gente quer que esse debate continue, e também com a ajuda da Fundação Lehman, a gente vai tentar divulgar os resultados desse trabalho no Brasil, para que essa discussão comece realmente a acontecer. Então, para a gente, esse painel virtual é só o começo de um processo que a gente quer que se estenda por muito tempo, né? E, então, com isso, obrigado a todo mundo, obrigado, Sheila. Vou passar para a Sheila para as considerações finais. Pessoal, participantes, conseguem ouvir? Acho que agora eu tirei o som. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim, Sheila. Ok, desculpa. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração e a participação de todos vocês, a confiança de se envolverem num projeto desse, bem audacioso do tempo que a gente teve para se preparar, mas que seja um primeiro passo, como disse o professor Paulo, um primeiro passo para a gente começar a discutir isso fora dos nossos domínios, fora da caixinha, porque são implicações que trazem impactos muito sérios para o cotidiano do indivíduo que está inserido na sociedade, e mais importante ainda, para que a gente consiga proporcionar maior inclusão daqueles que não estão realmente participantes efetivos da sociedade da informação. Eu gostaria de agradecer em especial a professora Vera Placo por ter aceitado o trabalho no debate, então, tão em cima da hora. Agradecer ao professor Paulo Blixter por ter embarcado e apoiado essa ideia, e a todos os participantes, todos os painelistas. Eu gostaria apenas que vocês, depois do encerramento oficial, a gente trocasse uma ideia com relação à publicação, para que esse trabalho possa ser divulgado, essas primeiras impressões possam ser divulgadas, de forma que mais gente possa começar a contribuir, a pensar nos aspectos relacionados às questões que a gente trabalhou aqui, porque isso é que pode trazer maiores soluções efetivas para os problemas que a gente levantou. Muito obrigado, muitíssimo obrigada a participação de todos vocês. Obrigada. Nós que agradecemos a você. Obrigado, Sheila e Paulo. Obrigado a todos. Obrigada a todos também.
Foi um grande prazer conhecer todos vocês e a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Foi muito proveitoso. Muito bom. Ok, então, eu vou finalizar a gravação e aí a gente conversa sobre as publicações, ok? Desculpa, Fernanda, eu sei que você tem que correr. Até, tchau, tchau. Tá.